montar os modelos, eu vou deduzir a equação aí do circuito RLC, tá? R, quando a gente tem a parte da resistência, L, a indutância e C, a capacitância, tá bem? Bom, dentro do circuito, a gente tem algumas relações envolvendo o que? A corrente, tá? Que passa dentro do circuito, a carga, né? Que a gente denota como Q. A corrente a gente pode imaginar como o fluxo da carga, ou seja, a corrente seria o dQ dt, né? A quantidade de carga, a variação da quantidade de carga com o tempo. Tá? Então a gente chama isso de corrente, isso é o fluxo da corrente dentro do circuito. Tá bem? Bom, tem o circuito também no qual a gente não tem a indutância, que a gente tem só a capacitância, mas não tem a indutância. Eu vou deduzir a equação geral aqui, aí a gente considera os casos específicos, tá? Bom, para a gente obter aí a equação, basicamente o que a gente vai usar vai ser a lei de Kirchhoff, tá? Escreve assim, né? Lei de Kirchhoff. E essa lei de Kirchhoff diz o seguinte, que a corrente, que a voltagem aplicada, né, o E aqui, é dado pela soma das voltagens em cada uma das componentes aqui, certo? Bom, na resistência, tá, a voltagem a gente sabe que é, usando a lei de Ohm, é R vezes I, tá? Então, aqui a voltagem é R vezes I. Na capacitância, a queda de corrente é C sobre Q, a carga. Então, isso aqui é no capacitor, né? Capacitor. E no indutor, a queda de corrente é L di dt, tá? Bom, então, quando a gente vai montar o sistema de equações aí, né? Na verdade, uma equação só, de segunda ordem, mas depois eu vou escrevê-la como sistema de duas equações de primeira ordem, eu vou fazer o seguinte. Quando eu somar a voltagem aqui, mais a voltagem aqui, mais a voltagem aqui, tem que dar a voltagem aplicada no meu sistema, né? Então vai ficar o que, ó? L di dt, indutor, mais R vezes I, mais CQ, isso tem que ser igual à corrente, a voltagem E aplicada no sistema. Aqui a voltagem a gente coloca como sendo uma função do tempo, né? Mas, por exemplo, imagina que você coloque uma quantidade inicial de carga ou corrente ali dentro do circuito e coloca Z igual a zero. Pode também. Então você não tem essa fonte externa aqui que está trabalhando sobre o seu modelo. Então podemos modelar também sem o E, tá? O E, imagine que você dá uma condição inicial para carga, uma condição inicial para a corrente e coloca E igual a zero. Pode também, tá? Bom, o sistema do jeito que está aqui não parece um sistema, uma equação de segunda ordem, mas a gente tem que transformar, né, uma equação de segunda ordem só para ver que é uma equação de segunda ordem. Mas basicamente, quando a gente for resolver efetivamente, a gente vai trabalhar com um sistema de duas equações de primeira ordem, tá? Então, como equação de segunda ordem, como é que ela se transforma na equação de segunda ordem? É só lembrar que o I é dq dt. Portanto, quando você derivar o I, isso aqui vai dar uma derivada segunda do t. Então fica L dq2 dt2
mais R dQ dt mais C sobre Q igual a ET. Se a gente lembrar lá quando a gente tem um sistema de massa-mola, né? Sistema de massa-mola, como é que é para o sistema de massa-mola as equações, como a gente viu? Ela é assim, né? É massa vezes a derivada segunda do espaço é igual a força, né? Que no caso é menos K. No caso aqui, se eu colocar, está em equilíbrio. Depois eu distendo ela do equilíbrio numa posição X, né? Então a força vai ser K, que é uma quantidade X, menos Kx, mais o atrito, que ela vai ser também uma constante alfa dx dt, mais um termo forçante, se eu tiver um termo forçante. Ou seja, por exemplo, você pode balançar, né, continuar balançando a sua sistema massa-mole aí, tem um termo forçante. Então, passando tudo para o lado direito, ó, só para a gente comparar o sistema massa-mola com o sistema que a gente quer aqui. Aí perceba que, olhando para o sistema, para esse sistema que a gente está modelando agora, que é o circuito RLC, o que faz papel da inércia no circuito RLC é a indutância. Olha para você ver, ó, tem uma relação bastante direta aqui, a indutância. A dissipação também é dada pela. Opa, é aqui. É dada pela resistência, então a resistência tem um papel de dissipar. E aqui não tem uma relação muito direta, porque o que aparece embaixo, né, da força, mas se você olhar, seria 1 sobre Q, que é o fator que multiplica. Bom, seguindo em frente aqui no nosso modelo, então o modelo de equações é esse aqui. Você fala, professor, se não tivesse a indutância, que é o circuito só RC, ficaria só isso aqui, ó, R dQ dt mais CQ igual a E de T. Esse é o circuito RC, sem a indutância. Com a indutância, é esse circuito aqui. Bom, lembrando que a gente não vai resolver isso aqui numericamente como equação de segunda ordem. A gente vai trabalhar com um sistema de duas equações de primeira ordem. Então a gente volta para a equação original que a gente tinha, tá? Então vamos escrever lá, né? Então, sistema de duas equações de primeira ordem. Tá aqui. E aí a gente tem o que, né? Essa equação para o I. E agora já tem que ter uma outra equação envolvendo o que? E qual é a relação que a gente tem? A gente sabe que o dq, vou pôr embaixo aqui, né? A gente sabe que o dq dt é igual a I. Então, o nosso sistema de equações pode ser escrito assim, ó, bem bonitinho. Ó, dq dt igual a I. Passo para lá isso aqui, passo para lá isso aqui, então vai ficar di dt igual a menos R sobre L I menos C sobre L Q igual mais, né? Mais uma E de T dividido por L. Então fica desse jeito o nosso modelo. Obviamente a gente precisa de condições iniciais, eu tenho que dar a carga inicial, então Q de 0 é igual a Q0, e tem que dar o valor inicial da corrente. O I0 igual a corrente no tempo zero é igual a 1 I0, tá?
Então, o modelo do jeito que está aqui está completamente bem definido. E aí, bom, podemos simular, né? Vai ficar como exemplo aí para trabalhar. Podemos simular o modelo para diferentes parâmetros aí, tá? Então, por exemplo, vamos colocar uns parâmetros aí. Primeiro, vamos pôr o R igual a 10, o C igual a 10 também, o L igual a 3, o E de T, vamos pôr 0 inicialmente. Condição inicial, Q0 igual a 10 e I0 igual a 20, tá? Vamos simular esse primeiro exemplo, numericamente, né? Então, é só pegar, implementar isso aí dentro do Runge-Kutta e o segundo modelo, né? Podemos usar os parâmetros ainda 10, C igual a 10, L igual a 3, o E de T. Podemos pôr uma função senoidal, né? Vamos pôr um valor aqui lá, 10 seno de 20t, o Q de 0 igual a 10 e o I de 0 igual a 10 também. Ou 0 e 0, também é uma possibilidade. Então, pode simular outras situações também, por exemplo, colocar o L igual a 0. Se colocar o L igual a 0, o sistema não pode ficar assim. O sistema tem que... Daria para modelar, né, se o L fosse igual a 0, diretamente dessas duas equações aqui. Então, ficaria R dQ dt mais CQ igual a ET. Tá? Daria para modelar diretamente aqui, daria uma equação só de primeira ordem.